muito obrigado. Que bom a gente estar se encontrando mais uma vez aqui pelo canal YouTube, pelo canal da TV, pela rádio que está aí você sintonizado. Muito obrigado pela sua audiência, por estar acompanhando o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E o que é bastante interessante, o que é muito legal, hoje nós vamos falar de um tema fundamental na vida do ser humano, que inclusive está vinculado ao modo de viver da Seichonoye, porque neste livro que nós vamos usar aqui, A Verdade da Vida, da coleção A Verdade da Vida, esse é o volume 36, e nesse livro, A Verdade da Vida, volume 36, o professor Masaharu Taniguchi, ele responde algumas perguntas que o pessoal fazia para ele na época em que participava de eventos lá na academia da Seichonoye. E é muito interessante, e eu gostaria de sugerir para o senhor que está agora aí nos assistindo, que adquira este livro para você ter esse conhecimento básico, fundamental do modo de viver da Seichonoye. Você pode adquirir este livro através do nosso site www.sni.org.br/livraria virtual, ou então numa das nossas reuniões que você pode buscar também através da internet, e é bastante interessante e gostaria de estar dividindo com vocês por alguns instantes, ok? Aí então no capítulo 5, o professor ele vai responder uma pergunta muito, muito interessante de uma pessoa que diz assim: eu sei muito bem que me é desagradável ficar irado e que, ficando indignado, prejudico minha saúde, mas de vez em quando ainda fico tomado de ira. Olha só que legal. Então, acredito que todos vocês já devem saber que o homem é dotado de pensamento, o pensamento gera sentimentos, o sentimento também gera pensamento, e quando a gente sente alguma coisa, é natural você pensar. E quando você cria na fonte do pensamento, que é o sentir, um sentimento desagradável, é engraçado, né? Porque você é só no pensar. Você pensa algo desagradável e o corpo reage de maneira má, né? Você fica com o semblante carregado, você fica tenso. E isto hoje a ciência também ela fala bastante, né, sobre essa questão de que a gente é influenciado. E aqui o professor responde, então, esse senhor dizendo assim: geralmente, quem fica irado é um indivíduo bom. Olha que legal. Por ser bom, possui altos ideais e acaba julgando os outros segundo critérios dos seus ideais. Entretanto, quando o outro não condiz com esses critérios, fica indignado. E quando falha a sua expectativa, pensa que foi traído e fica irado. As pessoas, porém, não foram feitas todas para estarem de acordo com os nossos critérios. Olha que interessante. Então, cada qual tem seu modo de pensar e sua função. Deus não criou todos os homens exatamente iguais. Como os rostos são diferentes, a mentalidade também é diferente. E sendo diferente a mentalidade de cada pessoa, o modo de agir também pode ser diferente. Assim, apesar de os homens serem diferentes uns dos outros, você procura enquadrá-los todos dentro do seu critério, e quando não se enquadram, a gente fica zangado. Olha que legal. Se a pessoa não está de acordo com o meu critério de avaliação, com o meu critério de comportamento, geralmente, essa pessoa é muito diferente de mim. Essa pessoa, ela não gosta de mim, porque eu dei uma opinião, eu dei uma sugestão, ela foi contra a minha sugestão, ela foi contra a minha opinião, ou simplesmente ela fez uma cara feia pelo fato de eu dizer alguma coisa, e aí você reage automaticamente, né? E por que a gente reage dessa maneira? O professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim que o ensinamento básico da Seichonoye nós encontramos na revelação divina da grande harmonia, que está aqui nesta sutra sagrada que estou mostrando agora para vocês, e logo nas primeiras páginas nós encontramos aí a revelação divina da grande harmonia. E a revelação divina da grande harmonia é a proposta do modo de viver da Seichonoye, que diz assim: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano.
Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Aí ele diz assim mais adiante que o princípio fundamental para estar reconciliado é manifestar sentimento de gratidão a todas as pessoas, coisas e fatos. E quando a gente está vivendo o ensinamento da Seichonoye, geralmente o ponto fundamental do ensinamento da Seichonoye é viver Deus, e viver Deus nada mais é que viver o amor. E viver o amor, o ponto inicial é ter a consciência de que em Deus, para viver o amor, eu e o outro somos um só. Como eu e o outro somos um só, não existe razão para eu ficar irado, zangado, triste, pelo outro não reagir de acordo com os critérios por mim avaliados. Não é porque ele gosta da cor amarela que ele é diferente de mim, que gosto da cor verde. Então, nesse princípio, é que é importante nós compreendermos que julgar o outro, o texto todo, na verdade, aqui, desse capítulo, ele vai falando que quando a gente realmente está irado, primeiro que a ira ela se manifesta geralmente num processo muito rápido. A pessoa reaciona de maneira diferente a você e você fica irado e às vezes você se explode na ira. E quando você se explode na ira, geralmente você usa palavras muito pesadas. E às vezes uma palavra pesada jogada ao vento cria um destino muito infeliz, tanto para a pessoa que profere, quanto para a pessoa que ouve aquelas palavras tristes, fortes, né? E aí a gente tem exemplos aí infinitos de relatos, de experiências na Seichonoye, de pessoas que, ao ouvirem palavras muito fortes, desde a sua a fase de criança em casa, eles têm uma recordação triste daquelas palavras que os pais disseram no momento de ira, ou chegou em casa da escola, viu o pai e a mãe brigando com palavras muito fortes, e aí a criança cresce, né, às vezes assim, muito recalcada, com medo de se expressar devido àquela situação que ele vivia dentro do seu lar. Eu conheci uma moça lá no Peru, esses dias atrás. Hoje ela é enfermeira e trabalha num grande hospital lá em Lima, na capital, mas ela estava nos contando que desde pequenininha ela tinha uma tristeza que ela não sabia de onde nascia aquele sentimento de tristeza que vivia dentro dela. Ela entrou na fase da adolescência, entrou na fase adulta da vida, e nessa fase adulta da vida, ela tinha assim, um complexo de inferioridade muito grande. Aí depois, quando ela conheceu o ensinamento da Seichonoye, ela foi parar numa reunião da Seichonoye por convite de uma colega, e aí ela foi, porque justamente chegou no momento que ela, trabalhando no hospital, e foi fazer um check-in, como é que se diz? Um exame, né? E esse exame, ela simplesmente foi constatado com tumor no útero. Então ela ficou desesperada, porque como trabalha com isso, ela vive nessa situação, ela ficou desesperada, com medo. E o médico disse, olha, a gente vai ter que fazer, depois da biópsia, quimioterapia, etc. e tal. E foi nesse contexto que ela veio conhecer o ensinamento da Seichonoye. E quando ela foi participar da reunião da Seichonoye, o primeiro contato que ela teve, para ela foi muito assustador, porque ela ouviu essa revelação divina, a proposta do modo de viver da Seichonoye. Agradece a todas as coisas do céu e da terra. Se você quer sentir a presença de Deus na sua vida, agradece a seu pai, agradece a sua mãe. E ela levou um choque. Por quê? Porque desde pequenininha ela tinha um medo e uma figura muito distante e temerosa do pai e da mãe. Porque eles brigavam muito, as palavras que eles usavam na ira, quando estavam brigando, eram muito fortes e ocasionou na vida dela adulta uma transformação, uma ação de ser uma menina que não se expressava, tinha um olhar muito triste,
e acabou contraindo, então, essa doença. A doença, ou seja, aquilo que ela ouviu na infância, aquilo que ela sentiu lá na adolescência, na verdade, somatizou em forma de ódio, e esse ódio se manifestou no útero em forma de tumor. E quando ela ouviu que você precisa, na verdade, reconhecer a vida de Deus que você recebeu de seus pais através do sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão, ele se manifesta como uma virtude grandiosa, e a gratidão, quando ela é exercitada, ela elimina do nosso inconsciente esse desejo de punição, de vingança, vergonha, culpa. Então ela começou a fazer esse exercício. E ela começou então, ela disse que voltava para casa e ela chegava e começava a agradecer. Papai, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe, obrigado. E ela, antes da Seichonoye, os pais moravam com ela morava com os pais, ela se casou, ela teve um casamento bastante tumultuado no início. Então ela vivia o tormento que ela viu do pai e da mãe na sua infância e na adolescência, ela estava também vivendo na vida matrimonial. E aí, quando ela chegava em casa, aquilo que ela mais julgava no pai e na mãe, que era aqueles rompantes de ira que eles tinham quando ela era criança, adolescente, ela também tinha na fase adulta, no seu relacionamento com o marido, no seu relacionamento com os pais, então já mais idosos. Então ela tomou a decisão de exercitar a filosofia de vida da Seichonoye, é uma filosofia de vida de prática. E aí então ela começou a exercitar o sentimento de gratidão. Então ela voltava para casa e ela via, as brigas continuavam constantes. E ela então, o hábito era entrar no meio da briga, entrar no meio da confusão. Mas daí ela começou a fazer um esforço, o esforço de simplesmente começar a agradecer. Então, quando eles continuavam brigando, ela corria para o quarto. Tinha vontade de brigar, porque era o hábito, mas ela ia para o quarto e lá no quarto ela começava a agradecer. Papai, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe, obrigado. E o tempo foi passando e a barriga dela começou a inchar. Ela estava bastante preocupada, mas ela continuou na fé e continuou fazendo todo o tratamento que foi prescrito pelo médico. E aí, um belo de um dia, ela sentiu uma dor, uma cólica muito grande, e nessa cólica, então, veio a menstruação e saía, diz que muito sangue, muito sangue, muito sangue, e quando ela foi fazer um novo exame, o útero estava totalmente curado, perfeitamente maravilhoso, sem nenhum tumor. Eu ouvi esse relato recentemente, numa reunião que eu participei, lá em Lima, num município, num bairro chamado Surco. E essa moça ainda é enfermeira, ela trabalha no hospital, os pais ainda vivem com ela, os pais estavam na reunião da Seichonoye, e então, olhando para os pais, você percebe, né? Às vezes, como a gente lida muito com as pessoas, você olha para os pais, você vê assim que eles são, né, pessoas já idosas e você vê que eu pensei, eles continuam chatinhos, né? Mas no olhar dela, de filha, que estava praticando o ensinamento da Seichonoye, ela reconhece que em Deus, eu e meu pai somos um só. Que em Deus, eu e minha mãe somos um só. Então, eu analisando, vi que o pai talvez não tenha mudado, a mãe não tenha mudado, mas a maneira dela ver o pai, a maneira dela ver a mãe, é que mudou dentro dela, e isso criou para ela a cura divina, a liberdade de ser feliz, e o casamento está maravilhoso, e ela está vivendo uma vida fantástica e está ajudando a gente lá no ensinamento da Seichonoye, e agora vai ser nomeada também divulgadora da Seichonoye, uma pessoa que vai nos apoiar e vai ser futura preletora da Seichonoye. Então, o professor, ele diz, na verdade da vida, que nesse capítulo, ele diz algo assim bastante interessante, que ele vai falar que o mundo ao nosso redor, ele é reflexo do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. E ele diz assim que muitas das vezes as pessoas estão refletindo, e o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, ou seja, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, ele é o espelho do nosso estado mental.
Então, quando você vai fazer uma análise da sua vida, você não precisa ir muito longe. Basta olhar as situações que você está vivendo ao seu redor, basta olhar as emoções que você está vivendo ao seu redor, e se você vê que as coisas não mudaram muito, não significa que você está errado, que você não melhorou nada. Significa também que a grande misericórdia desse Bodhisattva que reflete os sons do mundo, a deusa da misericórdia, a divindade da misericórdia, está mostrando para você que dentro de você existia aquela situação. Aquela situação manifestou agora nesse aspecto, porque em mim, há tempos atrás, ainda existia essa maneira de sentir, essa maneira de agir. E agora, quando ela projeta-se, quando ela se manifesta na minha frente, qual é o tipo de reação que eu tenho? Eu entro na mesma frequência ou eu já consigo olhar para essa situação e perceber, um dia eu pensava dessa maneira. Um dia eu sofri por pensar dessa maneira. Porque se você não fez essa reflexão, porque se você continua fazendo as mesmas coisas, é porque ainda está distante o seu discurso da sua prática diária. Compreende? Então, no ensinamento da Seiichi Onoe, ele diz assim, que, portanto, se não amarmos o próximo com sabedoria plenamente livre, como do Bodhisattva que reflete os sons do mundo, e não raciocinarmos com essa sabedoria, começarão a ocorrer erros na nossa vida. Digamos, por hipótese que houve aqui um grande terremoto, ele está contando, fazendo brotar do íntimo de um indivíduo o sentimento de amor. Aí ele diz assim, qual é que é o sentimento de amor quando ocorre um terremoto, uma catástrofe? Ele fala aqui no livro, quando manifesta o sentimento de amor, quando ocorre uma catástrofe, imediatamente nasce em muitas pessoas o desejo de ajudar as vítimas desta catástrofe. Então ele diz que o amor, muitas vezes sem sabedoria, ele é um amor desfigurado, porque ele se torna um amor apego. E quando o amor ele é apego, ele não gera a felicidade do outro. Quando você sabe que está amando verdadeiramente, quando as suas ações, quando o seu modo de viver, quando as suas atitudes, elas refletem de alguma maneira liberdade para o outro, alegria para o outro, satisfação para o outro. Ao contrário disso, quando você não está vivendo o amor, ou seja, quando você está longe da atitude do amor, as nossas ações, elas começam a gerar no ser humano um sentimento de apego, de tristeza, de insatisfação. E essas insatisfações, essas emoções, acabam fazendo com que a vida humana se transforme, geralmente, em doença, em infelicidade. Por isso, então, que ele diz que quando nós tomamos a decisão de praticar o ensinamento da Seiichi Onoe, de viver uma vida repleta de harmonia e amor, não significa que no meio do caminho, de repente, a gente não possa, às vezes, dar um gritinho. Tá ok? Você pode dar um gritinho, mas quando esse gritinho, ele diz que é acompanhado do sentimento profundo de amor e sabedoria, o outro que você vai ter essa ação de gritar um pouquinho, vai perceber que por detrás da sua atitude existe amor. Compreende? Então, no livro Lições para o Cotidiano, no capítulo 13, ele conta a história de uma menina cujo pai casou novamente, ela tinha uma madrasta, e ela não conseguia se relacionar com a madrasta. E ela já era adolescente, e a madrasta parecia para ela uma bruxa. E a madrasta era tão má, que um dia ela recebeu um colega do colégio em casa, e ela fazia xixi na cama. E a madrasta olhou, mostrou o colchão para o coleguinha de classe e disse, olha, está vendo aqui esse colchão? Você vê aí um mapa da Austrália? Esse mapa da Austrália é minha filha, ela faz xixi na cama. Então a menina queria morrer de vergonha, você imagina? E aí ela, no desespero, ela foi em busca da solução dos seus problemas. E nessa solução dos seus problemas, ela conheceu o ensinamento da Seiichi Onoe. Aí então, ela começou a mudar, fazer o esforço para mudar a sua atitude de ira. Porque ela via a madrasta, ela ficava irada. Ela via a madrasta, ficava totalmente zangada. Aí ela começou a agradecer. Porque ela ouviu de um preletor da Seiichi Onoe dizer que madrasta, na verdade, ela traz no arquétipo espiritual, ela traz na essência espiritual o arquétipo de mãe, a essência de mãe. Portanto, é importante amar também a madrasta.
ela começou a fazer o seu esforço de agradecer, de perdoar, até que em um determinado momento ela falou, e a minha atitude de amar tem que ser uma atitude que entre em ação. Aí então ela chegava na madrasta e falava assim, eu quero fazer massagem em você. Aí a madrasta, não, sai para lá, eu não quero. Ela começava e vinha fazer a massagem, e a madrasta, sai para lá, eu não quero essa massagem. Eu não quero, já disse para você que eu não quero. Aí ela parava e ia para o quarto triste, mas continuava na oração. Outro dia ela foi novamente e começou a massagem. A madrasta, para com isso, eu não quero a sua massagem, já te falei. E ela voltava triste para o quarto, mas continuava a oração. Até que em um momento, então, determinado momento, ela voltou para a madrasta e começou a fazer a massagem. Você é minha mãe verdadeira. Você estava reagindo dessa forma comigo porque dentro de mim existia uma história que as madrastas são más, mas, no entanto, eu compreendi que você traz dentro de si, né, esse arquétipo de mãe maravilhosa e perfeita. Ah, você não é minha madrasta, você é minha mamãe. Mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo. Aí ela estava fazendo a massagem, de repente ela sentiu as costas da madrasta, parecia que estava respirando muito, e ela começou a perceber e ouvir que a madrasta estava chorando. Aí a madrasta estava chorando, e a madrasta, ela olhou para a menina e disse, nossa, como eu fui má com você, me perdoa, me perdoa. Aí acabaram se reconciliando e foram felizes para sempre. Mais ou menos isso que fala no livro Lições para o Cotidiano. Então, o que eu queria passar para vocês nesse nosso estudo de hoje, nessa palestra de hoje, é que, como seres humanos, nós às vezes nos iramos, nós às vezes nos decepcionamos, mas é nesse momento que a gente deve se valer do ensinamento da Seichonoye e compreender que em Deus, eu e o outro somos um, a nossa essência é divina, e que através do nosso esforço nós podemos sim perdoar o outro, amar o outro e compreender, né, que a extensão de Deus em mim para com o outro é a extensão do amor. E viver o amor é não mais julgar, é perceber que você não está na condição de olhar para o outro e enquadrá-lo na sua atitude mental, de julgar o outro. Ele sabe, aquilo que a gente faz que é errado, a gente sabe que é errado, e sabe que está aquela insatisfação que aparece dentro da gente, que nos faz sofrer, já é a voz interior dizendo, por que você continua fazendo as mesmas coisas equivocadas na sua vida? E por que eu, como praticante do ensinamento maravilhoso da Seichonoye, vou incutir no outro, que já está sofrendo com as suas atitudes, mais culpa, mais vergonha? A minha ação é somente de amar e compreender que, ao amar, ao não tocar na ferida do outro, eu vou estar vivendo Deus na sua plenitude, e aí então não vai ser necessário irar-se, zangar-se, por compreender que em Deus somos uma só vida, ok? Então, muitíssimo obrigado a todos pela atenção e até uma outra oportunidade. Muito obrigado a todos. A vida de cada ser humano é um constante crescimento. Crescemos todos os dias, em todos os sentidos. Porém, será que todas as nossas espirais de crescimento interiores são realmente positivas? Que aspectos de sua vida precisam ser repensados? Como está hoje o maior tesouro de sua vida, ou seja, a sua família? Em qual direção caminha a sua espiritualidade? Qual o tipo de vida que você quer construir? Dedique um dia de sua preciosa vida para estudar como transcender a espiral dos desejos e alcançar a espiral da espiritualidade. 31ª Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil em idioma japonês e português. Em um ambiente agradável e tipicamente japonês, a Seichonoye traz à tona o eu verdadeiro, o eu que cresce em conformidade com as leis da manifestação da vida, o eu que é uno com Deus, com a natureza e com os seres humanos. Dia 3 de setembro, no Palácio das Convenções do AMB, São Paulo. Como orientadores, os preletores Fumio Nishiyama,
Yoshio Mukai, Marie Murakami e Magnólia Maria Portugal. Invista no que você tem de mais precioso. Tudo o que existe de bom começa e termina na gratidão. Muito obrigado. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Eu renasci agora. Compreendi realisticamente que sou filho de Deus. Desfizeram-se todas as amarras com que eu prendia a mim mesmo e torno-me agora totalmente livre. Compreendendo que sou totalmente livre e que tenho recebido de Deus força capaz de superar quaisquer dificuldades, perdi o hábito de vacilar diante das dificuldades. Eu, como filho de Deus, tenho recebido de Deus a sabedoria infinita, razão pela qual saberei captar o momento mais oportuno para agir. No momento mais adequado, executarei sem vacilar, decididamente, da maneira mais apropriada, aquilo que for mais importante para o momento. Por isso, aquilo que executo concretiza-se infalivelmente e dá ótimos resultados.